Uma preocupação constante das pessoas é parecer bonita ou querer ser bonita. E ninguém nunca está satisfeito com o seu rosto, com a sua orelha, com o seu palato, com as suas pernas, panturrilha, nádegas, sei lá, enfim. Um dos profissionais médicos mais solicitados é o cirurgião plástico, não é, doutor Jacinto? Obrigado pela presença aqui no programa. Prazer. Cláudio Hora Entrevista. Prazer estar aqui de novo. Ninguém está contente com a sua forma física que Deus lhe fez? As pessoas têm naturalmente uma ânsia de melhorar sempre, tanto no aspecto sentimental, da sua vida pessoal, como também da sua aparência. Agora, até que ponto esse descontentamento é uma real necessidade de cirurgia, vai um caminho muito longo. Como é que fica esse embate entre o cirurgião, o profissional, Sim. esteta, Sim. com a pessoa que não contente com a sua condição física, com a sua beleza, entre aspas? A coisa mais difícil em uma consulta é justamente determinar se aquela pessoa realmente necessita de alguma coisa. Depois que se determinou que ela realmente é uma pessoa boa candidata da cirurgia, ou seja, que aquele defeito que ela tem está incomodando a ela, aí então passa-se a fase seguinte, que é o diagnóstico do que ela tem e o que pode ser proposto para o tratamento. Essa pessoa depois precisa também compreender o que lhe foi proposto e aceitar aquilo. Qual o defeito, entre aspas, que mais aflige os homens? A aparência do rosto era, até bastante tempo atrás, o mais comum. Atualmente, a forma física deles também vem aumentando no índice de preocupação. Ou seja, se ele tem uma barriguinha saliente, pneuzinhos, o homem vem se preocupando com isso. Antigamente era mais a aparência da face, do envelhecimento da face. E o cirurgião plástico, ele consegue transformar um homem que tem uma barriguinha num tanquinho? Não. Um caso assim, como quase todos os casos que a gente atende, necessita de tratamento multidisciplinar. Um paciente acima do peso e tal necessita passar por um cirurgião plástico, passar por uma cirurgia plástica, mas não é o começo e o fim do tratamento dele. É uma parte do tratamento dele. Ele precisa primeiro perder peso para fazer a cirurgia, precisa fazer ginástica, precisa, enfim, de uma série de massagens, ele precisa de uma série de mudanças na vida dele para depois ele conseguir fazer a cirurgia. E depois da cirurgia, continuar uma série... dar uma continuidade. Para ele manter aquele resultado. Então, a história de uma mudança radical, como você citou, não começa e termina na clínica do cirurgião plástico. Ela passa por lá. É uma das fases. É uma das fases. Ela passa por lá, inevitavelmente, mas ela precisa de um complemento antes e depois da cirurgia. Em falando dessas transformações radicais, o assunto hoje que se fala ainda é do Michael Jackson, que se transformou, se transmutou. Deformou. Ou deformou. Qual a sua opinião disso? O senhor faria isso? Com relação às cirurgias dele? Exato. Não, ele estaria muito mais bem servido num divã do psicanalista do que na mesa de cirurgia. Porque ele buscava algo que você percebia que ele jamais ia alcançar. Sem dúvida. Ele foi se deformando com o passar do tempo e se cegando quanto a isso, quer dizer, esse é um problema tipicamente psiquiátrico. Deveria ter havido, obviamente, era a não concordância, mas isso a gente nunca consegue, né, de um cirurgião de operá-lo daquela forma. Tantas vezes... Fácil dinheiro envolvido. Claro. Com relação, fala-se muito que ele tinha problemas de pele se deteriorando, ou pedaços de pele. Isso ocorre mesmo? Não. Numa continuada... Ele declarava, eu vi algumas entrevistas dele, não sou um grande fã, que ele tinha uma doença de pele conhecida como vitiligo. Isso é uma doença que dá manchas brancas na pele, que as manchas tornaram-no claro.
Mas na verdade não é. Ele tinha as manchas do vitiligo, elas nunca são por iguais e levam anos e anos e anos para se unirem e clarearem uma pessoa. Ele na verdade fazia uma maquiagem. E essa tentativa de se transformar de africano a ariano, isso nunca dá certo. Pois é, ele não pode jamais fazer isso. Eu me lembro de ter comentado contigo já. Quando você faz uma cirurgia no aspecto da pessoa, que, por exemplo, do ocidental, do oriental, do africano, então você vai mudar o aspecto cultural deles, você tem que preservar aquelas características raciais. Você vai atenuar apenas. Então, quando a gente opera um japonês que tem uma pálpebra muito lisa, etc. e tal, ele continuará tendo aquele rosto oriental, com algumas características atenuadas, só isso. Com relação a alguns acidentes que ocorrem durante uma cirurgia plástica, no caso uma lipoaspiração, ou então que bom lembrar que o caso do Michael Jackson não foi um acidente de cirurgia. Exato. Mas essas pessoas que buscam cirurgia, umas moças mais gordinhas que acabam fazendo uma lipoaspiração, acabam ficando na mesa de operação, por que isso? Bom, esses casos, felizmente, são muito poucos e ocorrem sempre quando diversas condições necessárias para a cirurgia são esquecidas. Não, as condições necessárias para a segurança da cirurgia são esquecidas, são colocadas de lado. Normalmente é como um desastre aéreo. Não é apenas uma causa que faz o avião. É uma somatória, um monte de eventos ocorrendo juntos. Então aquela paciente que não escolheu o cirurgião adequadamente, sabendo se ele era bem treinado ou não fez exames pré-operatórios ou tinha alguma informação que deveria ter passado ao médico e não o fez, escolheu um hospital não capacitado para aquele tipo de cirurgia. A somatória de tudo isso, às vezes um dado só não traz um problema fatal, mas a somatória de tudo isso leva a esses casos fatais. É só olhar todos eles e você vai ver que todos eles aconteceram, como eu estou lhe dizendo, com vários itens importantes tendo sido alijados, deixados de lado. Existe uma coisa muito de modismo. De tempos em tempos, é moda as mulheres terem seios pequenos. E de tempos em tempos são seios abundantes. Sim. Como é que o cirurgião plástico ele dança mais ou menos de acordo com a moda? O cirurgião plástico, como eu já te disse, ele tenta mostrar à paciente, primeiro perceber se ela precisa mesmo daquilo, daquela transformação que ela pede. Radical. Não, isso depende do que ela pedir. Ele precisa ver se ele consegue dar isso a ela. E o que ele propuser a ela tem que concordar, tem que entender e concordar com aquela modificação. Então, a mudança de conceito de beleza vem de séculos, não é? Antigamente, no período renascentista, as mulheres eram mais cheinhas, depois ficaram magérrimas nos anos 60, enfim, cada hora as pessoas tentam, na verdade, parecer com o grupo. Então, esse modismo que se chama, eles tentam simplesmente estar parecido com o grupo. Se uma pessoa que tem seios pequenos hoje se sente mal porque todas as mulheres estão com seio maior, desde que você deixe aqueles seios maiores, porém naturais, não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. Uma pergunta que surgiu aqui no programa, uma prótese mamária, ela faz diminuir a sensibilidade da superfície da mama? Não. Não mexe com o sistema nervoso nenhum? Na verdade, não se toca no sistema nervoso superficial da mama. Ela continua, inicialmente, evidentemente, existem modificações de sensibilidade, por conta da cirurgia, do trauma. Sim, claro. Mas depois, a sensibilidade é a mesma. Qual é o tempo, mais ou menos, de convalescença de uma cirurgia de mama? Para paciente voltar às atividades normais, aproximadamente 3 semanas. É muito rápido? É bastante rápido. E com relação a deformações congênitas, que é uma coisa que me interessa em cirurgia plástica, a gente tem eu também. até algumas fotos, inclusive, sim. disso. Como é que é feito isso? Como é feito o diagnóstico disso? A partir do nascimento da criança? Por exemplo, uma criança com lábio leporino. Espera-se quanto tempo para conseguir operar? Redesenhar
a face da criança? O lábio é uma condição terrível, né, para a criança. O lábio e o palato fendido. Então, existem aquelas fissuras completas, exato. Nesses casos, a cirurgia é feita muito precocemente para que a criança tenha um desenvolvimento normal. A pessoa que tem a fenda palatina, ela não consegue falar direito. É um sujeito que fala pelo nariz. Sim, escapa ar. Escapa ar. Então ele sempre vai passar, depois de resolvido o problema físico dele, passar por um fonoterapeuta. Mas as cirurgias são feitas muito precocemente. No caso específico do lábio, ou se faz logo ao nascimento, logo que nasceu e viu-se que ele tem um problema de fenda labial, ou então se espera o 3º mês. Porque a criança ela tem uma anemia fisiológica do 1º ao 3º mês que você não deve operar. Espera-se o 3º mês e opera a criança. A partir do 3º mês já pode ser operada. E criança com pavilhão auricular, orelha. Irregular, isso tem que esperar mesmo? Tem que aguardar. Infelizmente, a orelha é um órgão que começa a crescer logo no nascimento e só termina o crescimento dela com 7 anos de idade. Então, qualquer intervenção nesse período de tempo vai determinar que a orelha pare de crescer. Então, você corrige aquele defeito hoje, mas está criando um defeito novo para a vida adulta da criança. Então, a partir dos 7 anos de idade, que é mais ou menos a época que a criança toma consciência do seu corpo, é que a gente opera. Saindo um pouquinho da medicina, eu sou fascinado, eu visitei algumas vezes o seu consultório, eu sou fascinado pela arquitetura do seu consultório. Quem é que foi o idealizador? Quem foi o arquiteto? Quem faz todo o projeto de arquitetura para mim é a Gerlene Kruse. Parabéns a ela. Realmente é muito bonito. A gente vai mostrar aqui algumas imagens para nossos espectadores do consultório do Dr. Jacinto. Realmente é uma beleza. Muito obrigado. Muito bonito, de muito bom gosto. A Gerlene está de parabéns. No seu consultório, existem cirurgias ou intervenções plásticas feitas no consultório? Não. São feitas em hospital. A gente tem planos para isso, mas atualmente são feitas em hospital exclusivamente. Buscando uma seguridade plena? Sim. Até que eu tenha isso na clínica, eles são feitas totalmente no hospital. Toda cirurgia plástica necessita de uma sedação plena? Toda cirurgia precisa de uma anestesia. Algumas anestesias podem ser locais, outras regionais, como a peridural, a RAC, e outras são anestesias gerais. Aquelas cirurgias bem menores, pequenas intervenções, não precisam de sedação, não. Há muitas cirurgias a gente faz com anestesia local, com o paciente sedado. Outras tantas com anestesia geral. Depende de inúmeros fatores. É bom ressaltar que a escolha final da anestesia nunca é do próprio cirurgião. Ele pode se sugerir, mas quem faz a escolha final, levando em conta características do paciente, os exames, etc., é sempre o anestesista. Por isso é importante o cirurgião ter um anestesista de sua confiança, que sabe que está escolhendo o melhor para o seu paciente. Qual a diferença de lipoaspiração para lipoescultura? Mas isso já, logo após o nosso intervalo.